o futebol carioca estava 10 anos atrás do futebol paulista. Mas era uma realidade. Porque o futebol paulista já tinha os centros de treinamento, já tinha avançado bastante. Todo mundo queria trabalhar em São Paulo, cara. E os times do Rio de Janeiro, tudo capengando, cara. Entendeu? Então aquilo foi uma estratégia que eu criei para poder mexer com o pessoal, avançar com o pessoal. Agora, você falou também desse tempo, você falou da situação do Romário lá atrás. A gente tem que te perguntar, porque a gente tem Júnior Lopes, já relatou essa história com requinte de detalhes aqui. O Big Brother do Luxo. Na pré-temporada de 2012. Ronaldinho Gaúcho. Londrina? Londrina, né? Aquilo foi uma situação, cara, que foi complicada, porque eu tinha dado folga para os jogadores um dia antes. Era uma pré-temporada? Uma pré-temporada. Só para deixar claro, você até então, uma relação normal com o Gaúcho. Não, normal. Vocês tinham feito uma campeonato quase bateram o campeão, quase que eu levei ele pra China, cara, comigo. É que os valores para onde que eram valores que não cabiam. Mas se coubesse ali, eu levava ele pra China, cara. Nada a ver. Aquilo foi um momento, cara. E houve uma bobeada ali, né? Que eu chamei ele para conversar. Deu uma folga pros jogadores, aí de repente a gente se encontra num andar que não tinha nada a ver, nem o meu nem o dele. Eu falei, porra, então peraí, o que tá fazendo aqui? E eu não sou de acordar cedo, cara. Era que horas isso? Era de manhã, 7 Vai pro café, né? Saindo pro café, cara. Aí 7, 8 horas, sei lá. Deu de cara contigo? Deu de cara comigo num andar totalmente errado. Eu falei, o que tá fazendo aqui? Não, vendo. Ih, eu falei, aí eu comecei, fui lá ver nas câmeras lá, o que tá acontecendo? Aí eu vi tudo que aconteceu. No setor de segurança. Aí comecei a ver tudo que tinha acontecido lá. Aí eu eu chamei ele pra conversar, falei, cara, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não. Aconteceu alguma coisa? Não. Dando a oportunidade de ele falar. Se ele fala pra mim, porra, cara... Pô, dei folga ontem, cara. Pra que hoje, cara? Porra, maneira, que não sei o quê. Vou te dar uma porradinha aqui, porque os jogadores já devem estar sabendo que não sei o quê. Mas resolvi. Mas aí não, ele bancou. E eu não tinha como ser diferente. Mas ele não sabia que você tinha visto o vídeo. Não sabia. Você pede a saída dele com a fita pra Patrícia? Ó, ele descumpriu. Eu mostrei pra ela. Eu tinha obrigação de mostrar. Porque é uma coisa que fugiu e fugiu também porque... Se ele fala, cara, pra mim, pô, vacilei, pisei na bola, porra, beleza, tudo bem. Mas aí vem aquele negócio de dizer que não aconteceu nada, O que você viu no vídeo? Não vou. Você já quer saber demais, cara. Chegou uma querida para um quarto no outro andar que não era dos jogadores. Eu até no dia, Luxemburgo, confesso que... Mas depois, conversando com outros treinadores, eu acho que nunca fui do lado de vocês, né? Então, eu fui convencido que, lógico, que eu lembro no dia do Júnior, o Lopes, né, ele falando isso. Não, que aí o Luxa viu o Ronaldo num andar diferente, desceu e foi correr atrás. E achou. Aí eu fiquei assim, mas Júnior... Porra, o Lucha tava ali, tinha feito um trabalho com o Ronaldo que quase bate campeão, ganhou o estadual, quase bate o campeão brasileiro, né? Chegaram a liderar um tempão. Onde no Mengão sem freio? E aí tava ele conseguiu, que foi uma coisa que você, pela primeira vez, tinha conseguido virar uma temporada com o Flamengo, que é uma dificuldade, o Flamengo manda técnico toda hora. E ali, será que não dava pro Lucha, porra? Aí o Lopes, não, pô, hierarquia, né? Só que eu não sabia disso aí, que vocês deu a oportunidade de conversa, você não sabia. A conversa teve. Por que ele não chegou pra mim falar assim? Como já teve diversos jogadores que chegou pra mim assim, até ele mesmo, em algum momento, chegou lá no centro de treinamento meio cambalhota, né? Meia-noite, né? Pouco de sono. Leva esse cara lá pro departamento. Bora na maca lá. Esconde ele lá. Cara, era muito simples, cara. Muitos chegaram pra mim e falaram, porra, cara, vacilei. Me peguei, vacilou, porque senão você perde o comando, porque os jogadores estão sabendo que ele não ficou no quarto, que não sei o quê. E se ele não encontra comigo, cara, não tinha acontecido absolutamente nada, porque eu não vi, não sei. Alguém me fala, não sei? Porra, eu só fico imaginando, no futebol, fico imaginando essa cena. Imagina os dois assim, Aí você fica, aí você vai, por que ele tá acordado às 7 horas da manhã? Você vai correr atrás, cara. Você vai correr atrás. E se na hora que eu chamo ele pra conversar, ele fala pra mim assim... Aconteceu isso, eu tava com uma namorada lá, peguei um pessoalzinho que não sei o quê. Eu falo, beleza, mas não pode fazer isso, meu camarada. Então vamos pegar uma multa pra caixinha aqui, falar pro jogador. Pra poder dar o exemplo pros caras. Dar o exemplo, que não sei o que. Daqui a pouco vira, mano. Aí não, vira um hotel, parada. Entendeu? Então, senão você perde o comando, cara. Agora, só vacilou no sentido de não ter aberto o jogo ali, cara. Ele abre o jogo. A tua relação com... E a Patrícia... A última entrevista da Patrícia do Flamengo, ela fala que errou nessa escolha. A Patrícia. Que deveria ter escolhido você e não. Porque eu mostro pra ela que aquele comportamento dele não estava legal para uma liderança e uma positiva que a gente queria. Então eu tinha como
profissional que correu atrás, porque ele falou, se ele tivesse passado para mim, sabe o que eu ia fazer? Não ia chegar na Patrícia, eu chegava para mim, segurava a onda. Agora, porra, caralho, não vai mais fazer essa merda comigo não, porque comigo é diferente, cara. Porra, não atropela meu negócio não. Pronto, acabava o papo ali. Mas aí tu vai peitar, cara. Não dá, cara, entendeu? Aí você tem que ser profissional. Aí você passa porque ia envolver uma sequência de trabalho, entendeu? E ela errou quando optou pelo gesto errado e não pelo gesto certo. É, isso aí. Ela admite isso. Ela admitiu. E ela é minha amiga, eu gosto dela muito. A última entrevista que ela deu, eu pergunto até a ela começa a se emocionar, porque ela fala, meu grande erro foi ter escolhido o Ronaldo ao invés do Luxemburgo. Ela fala isso, se ele não sair. E a gente estava num momento muito forte, que nós tínhamos feito um trabalho. Nós ficamos 8 meses sem perder, cara. Porra. 8 meses sem perder. Não foi isso? Acho que pode ser. Foi. 8 meses sem perder, cara. E como é que é a sua relação com ele hoje? Tranquila, cara. De boa. Tranquila. Ronaldo e o irmão dele também. Assiste. Quando nós discutimos para eu levar ele pra China. Depois, mas, né? Depois. O Luxemburgo levou o Caveirinha, né? Levou o Giovânio lá pra lá. Giovânio, levei o... Pato? Levei o Jadson e levei o... Gil? O Jadson, o Gil e o Luiz Fabiano. É isso. Deixa eu aproveitar aqui isso aí. Bota mais vinho aqui, cara. No futebol. Tem a galera falando que a resenha só vai acabar amanhã. Amanhã não dá. Não, já vi que... Não, chega, bota pra você, que você não tá acostumado com vinho, bota aí mais. Tem mais vinho, porra. Tem 7 Felipe garrafas. mandou muito aí. 7 garrafas não tá não. Vocês querem botar bem, vamos começar a falar bobagem aqui, né, Gabs? Não, botou vinho, porque falou, gostar do vinho e gostar da companhia, a gente acaba o programa e continua tomando com ele e resenhando. Mas eu ia te perguntar aqui, nessa... Porque eu sou muito teu fã. Acho que vocês têm que aproveitar o momento. Os dois. Vocês têm assim, uma característica. Acho que todo mundo pode perguntar tudo que tiver que perguntar. Mas tem maneiras e maneiras de perguntar. Vocês vão no boleiro, sabe, sem querer fuder com o boleiro. Essa é a parada. Isso é muito legal, cara, porque você pergunta porque você é jornalista e você quer saber as coisas que estão acontecendo. A gente viveu, mas você pergunta de uma maneira suave, e se você perceber que não vai, que não sei o quê, você, opa, peraí, puxa por outro canto aqui. Por exemplo, você falou assim, quem que é pai? Aí tem uma coisa que... Você não quiser falar. Entendeu? Então, mas você sabe já o que aconteceu, você já sabe. Eu sei que a tua informação... Não, eu sei que a tua informação é precisa. Eu sei que a tua informação é precisa. Eu tô sabendo que você sabe tudo que aconteceu. Mas eu não sou obrigado a ficar... Lógico. Até porque expõe muita coisa, né? Não, isso é muito legal. Mas você vê que o caminho já é um caminho que está percorrido. Então, mas sabe qual é a diferença? Isso é muito legal de perguntar. Da imprensa hoje, parece que a galera não quer entender. Tem uma opinião formada. Cara, não quer entender porque não quer entender. Eles são protagonistas, estão acima do bem e do mal. Né? Não pode, eu sou bem brabo com isso aí. Acontece o seguinte, cara. Eu sou de uma época em que eu era solteiro, tá certo? E a gente viajava, e nós viajávamos para o mesmo canto, e a gente é tudo junto no mesmo canto. E nunca saiu uma notícia, porque a imprensa respeitava que está trabalhando, notícia que está acontecendo. E aqui não tem nada a ver com notícia, aqui estamos nos divertindo. Isso, é isso. Cara, acabou. Agora não, agora cara, pô, o cara quer manjar rola, o cara quer não sei o quê, o cara quer não sei o quê, o cara quer saber das coisas. Cara, não dá, cara. Eu convivi com o Gilson. Pô, o Gilson Ricardo. E ele falava isso. É meu brother, ia pra noite com os caras. Meu amigo. O Gilson foi, cara, e nunca teve nada, nunca teve. E era no fio do bigode, confiança. Não tinha nada, cara. E pô, tu podia falar que acabou. E ele falava assim, eu falava pros caras assim, galera, tamo junto aqui agora, não façam nenhuma merda que vai gerar polícia, que aí eu vou ser obrigado a obrigado a noticiar. Tava no mesmo ambiente, cara. Então, o que aconteceu foi acontecendo um distanciamento. Total. Distanciamento de confiabilidade, cara. A geração atual... Na televisão. Vou perguntar 2 jogos em sequência. Um, que é um dos maiores jogos no Brasil nos últimos anos. Ela vai ficar aqui quanto tempo, hein, cara? Vai, continua. Deixar. A gente tem que ter a sua história do 5x4. A gente tem quase um documentário. Flamengo Santos, Vila Belmiro. 5x4. E a gente tem quase um documentário aqui, cara. Passou aqui já quase todo mundo do time do Flamengo. Do time do Santos também. Né, cara? Aquele jogo foi um jogo histórico. E aí, o Santos faz 3-0, cara. Eu falei, meu Deus do céu, vou tomar uma porrada hoje aqui que eu não sei pra onde é que a gente vai. Pegar o caminho de casa vai ser duro de pegar o caminho de casa. Mas, de repente, o próprio jogo vai se transformando. Vai se transformando. Aí, quando nós começamos a reagir, e o Ronaldinho,
que é um puta do jogador, cara. Depois do Pelé, eu acho que ele foi um grande jogador do Brasil, cara. Sério? Ronaldinho... Tecnicamente falando. A gente ouviu isso. Eu vou falar isso daqui. Eu ouvi isso do Gerson. Me permite só falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu entrar nesse jogo aqui. Lembra a minha memória pra eu falar sobre isso aí. Boa. Cara, acontece o seguinte aqui. O jogo tá correndo para 3-0 o Santos, com o Neymar, com os caras voando. Pô, meu Deus do céu, cara. Aí começamos a reagir e o Ronaldinho começou a falar, eu quero o jogo. Aí você sente quando o jogador quer o jogo. Eu quero o jogo. E começa a falar, nós vamos virar, nós vamos ganhar. Então você começa a sentir que a coisa vai acontecer. E vem o pênalti que o Felipe pega a bola. Isso, da cavadinha do Elano. E mudou totalmente o astral do jogo em si. Nós passamos a ter uma confiança, filho da puta, raiva, ódio, você vai sacanear o caralho, que não sei o quê, e você assume aquilo ali e começa a ir com jogadores que decidem, cara. Que não pode subestimar, cara. E aí, começou o jogo, faz gol, 3-0, foi 3-0, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, foi isso? Isso. E aí eu olho pro Muricy fala, e aí eu falo, então deixa eles jogarem, porra. Cara, sensacional. Muricy do lado de lá e eu do lado de cá. Ele aí, velho, e aí, pô, deixa Muricy, que chama de Muriçoca. Muriçoca, deixa, porra, vamos deixar jogar, deixa ele jogar. Vamos aproveitar essa porra. Porque a gente ia atrapalhar o jogo, cara. A gente Neymar do lado deitando. A gente ia atrapalhar o jogo. Do Qualquer participação nossa ia acabar com aquele negócio ali, cara. Deixa eles decidirem, cara. Que sensacional. Tem uma substituição assim que saia um dos protagonistas. Tira o Ronaldo continua. Thiago, David. Deixa jogar, Borges, cara. Do lado Neymar. dele e do meu lado. Tipo assim, não, cara, a gente não tem que interferir nesse jogo. Esse jogo não é nosso, cara. Esse jogo é deles, cara. Pô, isso é foda. Pô, aqui. É foda. Eles querem fazer esse jogo, cara. Deixa eles fazerem. Quem vai ganhar, não sei, mas deixa eles fazerem o jogo. Você sabia que a falta ia rolar daquele jeito? Foi surpresa? Não, surpresa. Não sabia nem que ele batia daquela porra daquele jeito lá, cara. Surpresa mesmo. Tudo foi acontecendo ali. Ele vai pra você assim. Ele vai pra mim assim. Mas tá bom, foda-se. E você chega assim, e você vai pra ele falando, volta pra lá. Volta, porque não acabou. Se arruma. Vai arrumar, a gente vai ganhar. Cara, aquele jogo foi icônico, cara. Foi um negócio. Foi fantástico. Assim, você já passou muita coisa no futebol. Foi fantástico. Foi o melhor da minha vida, cara. Sério? Melhor da minha vida, cara. Foi um negócio muito, muito de futebol, cara. É mesmo? Magia de futebol. Você ganhou um Barcelona de 4. Magia de futebol. Magia de futebol. Cada coisa que aconteceu naquele jogo você não consegue imaginar. Não tinha defesa, meio campo e ataque. Tinha dois times buscando pra lá e pra cá o tempo todinho. Pá. Só vertical. Não tinha nada de transar a bola. Não era. Pum lá e pum, passou perto. E pum aqui, e passou perto. E pum aqui, passou perto. E fez o gol, fudeu tudo. Volta pra cá. Olha, cara, que loucura. Pá. Muito mágico, cara. Agora, o Luxemburgo falando que é o maior jogo da vida. O Luxo dirigiu um Real Madrid num 4-0 ou 4-1 contra o Barcelona. Foi o jogo que ficou lá, não tá no museu do Real Madrid, esse jogo. Porra. Conta também esse jogo. Que é o Barcelona que foi o campeão da Champions. Depois eles devolveram na gente no Santiago Bernabéu, o Santiago bateu pau pro Ronaldinho. O Santiago Bernabéu. Era você o técnico. Era o técnico. Cara. Messi e Ronaldinho, meu Deus. O Michel Salgado tá procurando o Ronaldinho até hoje. Agora pegar uma bola no meio campo. Pai. E ele botou na bunda lá atrás, querendo intimidar. Eu falei, hoje eu tô morto. Michel Salgado não jogar porra nenhuma. É verdade. Não, e ele tenta dar umas porradas no Ronaldinho. Né? Michel Salgado e Helgueira, cara, é muito forte, né, cara? Não pra passar emoção pra mais de metro. Não dá. Mas deixa eu te falar o seguinte, cara. O Ronaldinho, cara, ele é um gênio da bola e de todas, assim, já falei muito de jogador, né? E agora mesmo, eu estando só vendo, né? E analisando muitos jogos para trás, muitas coisas que aconteceram no futebol, vendo as coisas acontecendo, né? O Ronaldinho deixou de jogar 2 Copas do Mundo. Um jogador do nível dele não pode deixar de jogar 2 Copas do Mundo. 10 e 14. E vendo o que ele fazia com a bola, e vendo os grandes jogadores que eu vi jogar, Zico, Romário, Ronaldo, Zidane, grandes jogadores que eu vi jogar, eu dirigi todos os grandes jogadores, né? Depois, eu acho que eu dirigi os melhores jogadores do mundo nessas 3 últimas décadas, né, minha? Só não dirigiu o Messi e o Cristiano. Porque não foi. Então, cara, o Ronaldinho seria, depois do Pelé, o maior jogador do mundo. Por tudo que ele faz com a bola, por tudo que ele trata a bola, por tudo que ele tem de entendimento da tal danada da bola, cara. Ele é mágico. Ele faz coisas que talvez nem o próprio Pelé conseguia fazer com a habilidade que ele tem com a bola, de fazer com a bola. Nem o Pelé talvez fizesse. Né? Pelé era técnico, habilidoso, mas o Ronaldinho faz coisas mágicas com a bola.
mágica com a bola. É um negócio que dá gosto você ver ele fazer, cara. Quando você passa a ser um torcedor, um cara que vê na televisão, que vê... Aí você, caramba, eu dirigi esse cara, olha que eu não prestava atenção nisso aqui, cara. Olha que coisa que ele tá fazendo aqui. Olha o movimento dele, a dificuldade do movimento que ele faz. É simplicidade. É tão simples. Pra ele é tão simples, cara. Ele foi mágico, cara. Ele, pra mim, foi o... Esse jogo do 3-0 é uma das maiores atuações acho que da história de futebol, né? Que o Real Madrid... Cara, foi... Aquilo ali foi fantástico. Você viu o Santiago Bernabéu aplaudiu o jogador do Barcelona. O Barcelona é um negócio... O Gerson Cantinha tem uma frase aqui que eu perguntei pra ele isso, que era melhor Pelé ou Garrincha. Olha só. Pelé ou Garrincha. Ele meio que não sabe definir porque cada um tem uma característica. Ele, sabe o que eu coloco nisso aí? Ronaldinho Gaúcho. O Gerson Cantinha falou. Tecnicamente falou. Mas é isso mesmo. Tem toda a razão. A da bola, cara... Assim, Vai ver um cara... Igual você que é isso, treinou os... Quem é da bola não consegue, essas coisas não passam, sabe? Se você vê a dificuldade que alguns têm para fazer, grandes jogadores têm para fazer, ele faz com muita facilidade. Os movimentos que ele faz com muita... Ele é velocidade, habilidade, bate falta, bate pênalti, trombada, não tem medo de porrada. Ele é um gênio, cara. Ele é um gênio, cara. Ele acha espaço onde ninguém consegue ver. Só a genialidade dele consegue ver. O auge do Ronaldo é uma discussão que tem muito, né? O Ronaldo no auge, que você viu de perto. O Messi no auge. Você é Ronaldo? Ronaldinho, cara. Ronaldinho Gaúcho tem muito mais virtude que o Messi. O Djalminha disso aqui deu uma polêmica, eu concordo com ele também, eu acho. Djalminha também acha. O auge do Ronaldinho, eu sou mais um Ronaldinho. Não, eu tô falando assim, cara. Não tem nenhuma dúvida pra falar sobre isso aí, não. Nenhuma dúvida. O Ronaldinho é ambidestro, faz pra esquerda, faz pra direita e é um negócio de doido, cara. É um negócio de doido. O Denilson também, o Denilson esteve aqui e falou, pergunta o Messi, pô. Você vai falar que é o Ronaldinho. Você conhece o jogador quando o cara fala do outro. O Ronaldo Fenômeno fala Ronaldinho é outro, Ronaldinho é... Aí você vê o Romário e fala Ronaldinho. Porque o jogador de futebol não tem como esconder. O Zico fala do Ronaldinho. Sim. Então, cara, são coisas que não dá pra... Se ele vence aquela Copa de 2006... Aí acho que assim, o mundo ia botar ele nesse patamar. Cara, mundo, mas ele mesmo jogou fora isso aí, cara, pela maneira dele ser. Nós sabemos com essa maneira que ele teve e que também jogou 2 Copas do Mundo fora. Porque a Copa do Mundo do Brasil, ela era do Adriano, do Kaká e do Ronaldo. A 14. Era do Adriano, Kaká e Ronaldo, pela expectativa que tem de longevidade em Copa do Mundo com esses jogadores. Se Adriano, Kaká e Ronaldo com o Neymar aqui... não perdia nem a porrada essa Copa do Mundo aqui do Brasil. Aqui. E a falta dessa companhia... Não perdia porque 4 jogadores... Assim, hoje no Brasil, você tem um Neymar, tem um Vini Júnior, mas eu tô falando de bom jogador, mas você ter 4 jogadores, como teve Rivaldo, Ronaldo... Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho... Cara, um vai botar a bola pra dentro, Roberto Carlos de Cafu, um vai botar a bola... Cara, não tem como você perder, cara. Entendeu? Então, se nós tivéssemos a Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil, com esses jogadores jogando a Copa do Mundo, cara, não tinha dúvida que a gente ganhava a Copa do Mundo. Você sempre, Lucha, muito obrigado. Muito obrigado, Lucha. Foi uma honra. Foi uma honra, muito obrigado. Prazer enorme. Muito obrigado a todos vocês que estão aí, pessoal aí, na camisa do Botafogo ali, do nosso Mengão ali, o Gabs e ali o Feinho ali, com aquela moça bonita do lado ali. Palmeirense, lá. Eu já vi aquela Grefisa lá, né? Olha, realizado, Lucha. Muito também, bom mano. Mesmo. Fui seu fã. E... brinde pra terminar. Vamos botar um vinho, cara. Bota aí, cara. Betão, bota aí, Betão. Betão quer levar pra casa esse negócio aqui, cara. Ih, rapaz, tem mais garrafa aí fora. Vamos lá, ó. Brindar é o sucesso. Saúde, Lucha. Muito bom. Saúde, sucesso nos projetos. Obrigado. Esse foi o Charla Podcast com Vanderlei Luxemburgo. Caralho. É nóis. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado, galera, pela moral aí. Valeu, obrigado, rapaziada. Tamo junto. No programa que...